Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 16/10, volume 11, trecho 100. 12 de agosto de 1915. Ameaças de Jesus. Dureza dos povos e como querem ser tocados em sua própria pele para render-se ante Deus. Encontrando-me no meu habitual estado, o meu sempre amável Jesus veio por pouco tempo, dizendo-me: minha filha, como são duros os povos. O flagelo da guerra não basta. A miséria não é em doses suficientes para rendê-los. Assim que querem ser tocados em sua própria pele, de outra maneira não se chega a fazê-los reagir. Então é isso, né? O homem está muito duro de coração, né? Muito duro as inspirações divinas, né? Estão muito na dureza, na frieza, né? Sem consciência, né? O homem perdeu totalmente a consciência mesmo, né? E como as coisas estão invertidas, né? O que é bom para a pessoa é mal, o que é mal é bom. Então, assim, né? Os valores estão invertidos, as coisas estão invertidas e o homem já não tem mais consciência, né? Dos erros, né? Então, para eles, né? Aquilo que lhe traz prazer, né? É bom porque me dá prazer, né? É bom porque eu sinto esse prazer, essa feliz ali, né? Momentânea, que para ela isso é felicidade, né? E os homens estão muito duros, duros mesmo. Eles não escutam Deus, né? Não dá atenção, né, a Deus, às inspirações divinas, né? Né? Por meio até de pessoas, né? De situação. Então, o homem, ele está muito duro, né? Os povos estão numa dureza, assim, muito grande, né? Muito grande. E tá tão grande a dureza que Jesus está falando aqui que nem o flagelo da guerra está bastando para as pessoas acordarem, né? Elas estão tão assim cegas, doentes, né? Tão assim adormecidas, tão dormentes né? Com o pecado, que você vê que a guerra não tá bastando, né? Para sair dessa letargia, o homem, né? Dessa cegueira. Então as guerras não basta. Você vê que a miséria também não basta, né? Então a fome, os problemas, né? As coisas que acontecem no mundo, né? Não tá sendo suficiente para o homem se render,
né, para o homem entender a gravidade das suas escolhas, né? Não é o suficiente para o homem cair a ficha e entender que tudo isso é consequências, né, de pecados, de ofensas, que cada um tem ali, vamos dizer assim, sua participação no que está acontecendo, né? Então, a guerra vem, as misérias, a fome, os problemas do mundo vêm, né? Assim, as consequências, né? Tipo assim, ela se tira dessa responsabilidade, né? Então, as guerras acontecem e às vezes não é nem no seu próprio país, e assim, não é minha responsabilidade, não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho culpa nenhuma nisso, eu não tenho a ver de nada com isso, mas todos nós temos, né? Se estivermos em pecado, ofendendo a Deus e não andando de acordo na ordem, na justiça, né, na verdade, né, tem participação em tudo que está acontecendo, né? E assim, Jesus está falando que não é o suficiente. Então, para o homem despertar, Deus tem que enviar cruzes que diretamente toquem a pessoa, né? Então, daí a gente pode entender por quê, né? O paraquê das cruzes, né? Das doenças, né? E diretamente, né? As cruzes diretas, né? Porque tem aquelas cruzes indiretas, né? Que eu, pelo que eu entendo assim, que né, é isso, né? O que acontece no mundo, né? De um modo geral, né? Assim, guerras, misérias, né? Essas coisas, mas a pessoa não toca a pessoa porque não está mexendo diretamente com ela, então ela não tem nada a ver com isso e ela não reflete, né? Que tem participação em tudo isso, né? De tudo que está acontecendo, né? Então, para a pessoa cair a ficha, despertar e entender, Deus tem que enviar diretamente, né? Então, os sofrimentos, as cruzes, de modo direto, que toque a pessoa, né? Toque na pele da pessoa, que ela viva aquilo, né? As consequências dos seus pecados, das suas escolhas, né? Ali de estar ofendendo a Deus, né? Aí a pessoa cai a ficha quando ela vive aquilo. Enquanto não toca a ela, a pessoa não está me tocando, então não tem nada a ver com isso. Mas, né, a pessoa só desperta quando ela vive aquilo. Quando toca na pele dela, aquela miséria toca, né, nela. Aquela doença toca na pele dela, né? E quando a guerra toca na pele dela de modo, né, direto, né? Então, só assim, né, a alma, ela sai, né, dessa, dessa dormência em que ela vive e que ela não percebe. O homem está tão duro, duro, duro que Deus precisa fazer isso, né? É realmente enviar os castigos de modo direto mesmo. Que ela viva aqui, que toque aquilo, uma doença mesmo, né? Uma doença para ela ver. Não sei, uma doença, às vezes assim, a pessoa tá numa sexualidade desregrada, né? E, e aí vem, e a pessoa, né, não se toca que aquilo que ela tá fazendo é errado, né? Que ela tá cometendo um pecado, né? E aí, para despertar essa alma e perceber, né, a gravidade da escolha dela e quanto ela está ofendendo a Deus, né, e que aquilo, né, pode condená-la, ela pode perder a salvação. Então Deus envia um castigo, uma cruz que toque a pele dela, né? Então, um exemplo, envia uma doença sexualmente ali, algo que envolva, né, o corpo ali, né, consequências daquelas relações desregradas que ela está tendo. Então, de repente, ela pega uma doença muito grave devido a essas escolhas, essas relações que ela está tendo. Então, e ela vai tocar, ela vai cair a ficha, nossa,
Eu tô assim porque, nossa, como eu tô vivendo assim desregrada, tendo relação com um e com o outro, com um e com o outro, né? Me prostituindo. Então, nossa, olha, é consequência das minhas escolhas. Então, ela vai, né, ali refletir nas escolhas dela. Então, é a única forma da pessoa, né, entender a gravidade, entender o que ela tá fazendo, enxergar o erro que tá cometendo. Então, assim, é um exemplo, né, assim, para entender o que Jesus está falando aqui. Assim, do que entendi, né, do que ele está falando. Só assim vai fazer a pessoa reagir e mudar, né? Vai pensar, vamos dizer, duas vezes antes de fazer isso, né? Porque ela tocou na pele dela, né? As consequências da escolha dela. Então, ela vai começar, né, ali a reagir e mudar, fazer as mudanças, vai entender que aquilo ela estava fazendo de errado, né? É os meios que Jesus tem que tomar para salvar as almas. Porque o homem está duro demais, né? Então, se ele não enviar as cruzes de modo direto, que a pessoa sofra aquilo, né? As consequências das suas escolhas sofra, toca na pele dela aquele sofrimento, ela não vai mudar, né? Ela não vai reconhecer os seus erros, não vai se arrepender, né? Não vai, não vai buscar a Deus, né? Então é um meio de atrair a alma, né? Aí não vê como a religião triunfa sobre o campo de batalha. E por quê? Porque são tocados sua própria pele. Pois é, na guerra, né? Então as pessoas estão lá, né? Na guerra, né? De frente ali, né? Então tá tocando, tá vivendo na própria pele ali, né? As consequências ali de uma guerra. Toca, então naquele momento, né? Ali muitos dos soldados, muitos que estão ali na batalha, né? Eles ficam, toca mesmo eles fazem eles refletirem, né? Fazer um exame de consciência, até por medo, porque eles não sabem se vão voltar para casa. Um exemplo, né? Então eles não sabem, né? Qualquer momento uma bomba pode estourar, eles estão ali e eles morrerem. Então isso mexe com eles e fazem eles refletirem, né? E tudo que eles viveram, né? E se arrepende, pede perdão, né? E se volta para Deus. Então, porque eles estão tocando na pele deles, eles estão ali no meio da guerra, estão sofrendo ali por causa né, da guerra ali. Então, por isso que fala que a religião triunfa no campo de batalha, né? Então, aquele momento ali, né? A pessoa, né? Cai a ficha da pessoa, né? Naquele momento ali. Eis a necessidade de que não haja povo que não seja tomado na rede, quem de um modo, quem de outro. Mas quase todos ficaram expostos a serem tocados em sua própria pele. Pois é, as cruzes. Então, todos, de um modo ou de outro, todos terão que ser tomados, né, nessa rede, ser tocados, né, pela cruz, né? Então, a cruz é a nossa companheira, né? É a companhia de todas as almas, né? É a companhia de todas as almas, todos, todos, todos. Ninguém poderá escapar. Então, todos nós, né, temos essa companheira, né, durante toda a nossa vida, que é a cruz. De muito valor, né? É muito valiosa a cruz, muito valiosa mesmo, que ninguém pode escapar. Ninguém, ninguém, ninguém. Todos serão tocados pela cruz. Todos, né? Todos estão expostos, né? Coisas de um modo ou de outro, né? Cada um. Mas ninguém vai escapar. Ninguém escapa, né? E não quero fazê-lo, mas sua dureza me obriga. Pois é, então Jesus, ele não tem prazer de castigar, né? De enviar castigos, né? De ver o homem sofrer. Ele não tem prazer. Prazer ele não tem de fazer isso, mas o homem obriga mesmo a Deus a enviar os castigos, os flagelos, as cruzes. Obriga, né? Então arranca das mãos de Deus, né? As cruzes arranca. Ele não quer fazer, ele sofre porque ele sofre junto, né? É muito doído, mas é o único modo de salvar as almas, de despertar as almas. É assim, é tocar nelas,
tocar diretamente e fazer elas tocarem as consequências das suas escolhas, dos seus pecados, né? E ao dizer isto, Jesus chorava. Eu chorava junto com ele e pedia-lhe que fizesse com que os povos se rendessem sem derramamento de sangue, que todos se salvassem, não tem como. Ainda mais como estão as coisas hoje. Não tem. As almas não vão se salvar, né? Sem ter um derramamento de sangue, né? Sem passar pela cruz. Não tem como se salvarem, né? De tão duro, tão frio que o homem tá. Tão duro e frio, tão fechados para Deus. Tão distante de Deus. Tão, né? Sem consciência, não tem como, né? É isso que a gente tem que entender. Não tem como. Minha filha, na união de nossos querer, ficará tudo encerrado. Então, assim, a gente tem que estar unido ao querer divino. Querer o que Deus quer, né? Se resignar à vontade de Deus. Apesar de, por mais doído que seja, mas a gente tem que entender que é para a salvação das almas, é para um bem, né? Então, assim, a gente tem que estar unida, né? Unida à vontade divina, né? Confiar em Deus, porque nessa união de querer, que Jesus está falando, vai impetrar graças, né? Para salvar. Isso salvará as almas, isso, ele colherá os frutos, né? Dessa união de querer, né? Dessa correspondência a Deus. Então é muito importante, né? Estar unida à vontade de Deus, corresponder a Deus, né? Ter uma só vontade, um só querer, né? O nosso mover seja tudo ali para Deus, né? O nosso mover, os nossos desejos, os nossos pensamentos seja para cumprir com a vontade divina, para corresponder à vontade divina. E por meio dessa correspondência, Deus, né, vai impetrar as graças ali, os bens vão ser derramados, como a gente já sabe, os orvalhos benéficos, vida divina, luz, né, que vai salvar as almas, né, que vai levar a luz, que aí vai levar ali, as almas vão tomar consciência, é uma ajuda, né, é para salvação. Então, se a gente ficar contra a divina vontade e não aceitar ali o que a divina vontade está dispondo, né, nesse momento principalmente, que é a justiça, não concordar com sua justiça, né? Então, assim, como é que Deus vai ali? A gente não vai correr junto, não vai ficar tudo encerrado ali, porque a gente não está unido à vontade de Deus, né? Então, assim, não vai correr junto com a vontade divina e ali a graça não vai ser impetrada para a salvação das almas. Então, é muito importante, né? Entender isso aqui. Aí, teu amor correrá no meu. Então, é correr no amor divino, né, nos desejos divinos, que nosso batimento, né, corra nos batimentos divinos, né? Então, assim, todo o nosso mover seja para Deus, para que Ele seja, né, ali, em nome de todos, né, a gente repare o coração de Deus, ame, reconheça, faça todas as coisas em nome de todos aqueles que não estão fazendo, né, que estão na dureza e não correspondem a Deus, não amam a Deus, não são gratos, não reconhecem, não correspondem, né? Então, a gente tem que estar ali, ser uma só vontade, um só querer, né? Fazer o oposto que a maioria está fazendo, né? E nessa correspondência, né? Deus colherá os frutos para a salvação das almas, para a conversão, né? Para derramar os bens, para levar luz, né? Então, é muito grande, né? Então, todo movimento, todo ser da alma tem que se mover em direção a Deus, em Deus, para Deus, né? Pensamento, qualquer pensamento, todo pensamento, atos, palavras, né? Batimentos, desejos. A gente só tem que desejar o que Deus quer. Se o nosso desejo seja o desejo de Deus,
o nosso mover, o bater do nosso coração seja em direção a Deus, né? Tudo tem que correr para Deus, tudo, né? E aqui ele está falando, tudo nessa intenção aqui, ó, que é a mesma de Deus, almas. É só o que interessa para Deus, almas, a salvação das almas. E é nisso que a gente também tem que, assim, que seja todo o nosso mover, né? A maior glória de Deus, né? Para corresponder a Deus, né? E pela salvação das almas, né? Que é só isso que Deus pensa, nas almas, 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 almas. Ele quer almas. Ele quer derramar os bens, as graças, tudo que ele conquistou, né? Ali para as almas, né? Tudo isto formará uma rede em torno de ti e de mim, e ficaremos como entrelaçados dentro. Não está unido, entrelaçado, né? E isto servirá como baluarte de defesa, que enquanto me defenderá a mim, ficarás também tu defendida de qualquer perigo. Então, assim, né, essa união de vontade, né, de ser só uma vontade de se mover, né, de se mover todo, o ser todo para Deus, né, será uma defesa, né, ali aquela defesa, né, nesses atos, né, nesse viver na divina vontade, nós vamos assim viver nessa defesa de defender os direitos de Deus, né, os interesses de Deus. Então, assim, Deus vai estar defendido, né, vamos dizer assim, e a gente também, né, ficará ali livre, defendido dos perigos, né? Então, que incrível, né? Esse entrelaçamento, né? Vai ser um baluarte de defesa tanto para Deus como para a alma. Como me é doce sentir em meu batimento uma batida de criatura que diz no meu almas, almas. É tudo que interessa, almas, né? Não importa os modos que ele vai ali tomar ali para tocar as almas, né? O importante é que as almas se salvem. É nisso que a gente tem que, né, elevar nossos pensamentos, né? Tomar consciência, né? E confiar em Deus. Não importa os modos que ele vai tomar, né? É importante que as almas se salvem, né? Isso assim que me trouxe assim, para meditar desse trecho, né? Sinto-me como acorrentado e vencido e cedo, né? Então é isso. Amém, Fiat.